Quer saber como o pessoal me apelidou de mago? É devido ao Fibonacci. É baseado nele que eu escolho os meus pontos. Então você também vai poder escolher bons pontos de venda, bons pontos de compra. Não tem mistério nenhum, é apenas uma regrinha básica. Então confira aí. Se inscreva no canal, clica no sininho, a gente está colocando conteúdo, vem com a gente, vamos aprender. Fibonacci é uma sequência de números que foi percebida por Leonardo Pisa, tá ok? Ele percebeu que essa sucessão de números ela era encontrada em diversas formas da natureza. Então, quando a gente dividia um número pelo outro, a gente tinha proporções. E essas proporções acabam aparecendo no mercado financeiro. Quando nós vemos a formação de uma árvore, os galhos crescem nessa proporção, tá ok? Então, para quem quer entender um pouquinho mais sobre Fibonacci, a sugestão é que vocês procurem no Google Lei Áurea, número de ouro, tá ok? Que vocês vão encontrar tudo sobre Fibonacci, Leonardo Pisa, que nasceu entre 1170 e 1250, tá ok? Bem, como Leonardo falou para a gente, ele viu que esses números eles andavam sempre na mesma proporção, quando a gente divide um número pelo outro, tá ok? Quando o mercado se movimenta, ele faz uma proporção a favor da tendência. E quando o mercado corrige, ele também corrige uma proporção em relação ao movimento de alta anterior. Quando o mercado está caindo, a regra é a mesma. Você vai ter uma proporção de queda e uma proporção de correção. E o mercado tenderia a se repetir neste ciclo. Tá ok? Bem, foi quando Elliott pegou todos os estudos que ele viu de análise técnica, conceitos como teoria de Dow, e ele começou a entender que os padrões se repetiam. Quando isso aconteceu, ele começou a utilizar as ferramentas de Fibonacci para medir quais eram as regras de proporção. Tá ok? Então, só para a gente entender o conceito, para que serve no mercado financeiro Fibonacci? É muito simples. Você quer saber para onde o preço tende a ir e para onde ele tende a voltar. Então, quando o mercado faz uma perna de tendência de alta, você vai usar uma ferramenta chamada retração de Fibonacci para medir esse deslocamento do topo para o fundo, quanto em proporção ele tenderia a corrigir. E isso é dado pela sequência Fibonacci. Os números Fibonacci acabam encaixando perfeitamente em mercado financeiro também, tá ok? Isso é razão divina, número de ouro, tá ok? Pesquisem no Google. Outra maneira para se usar o Fibonacci, que é diferente dessa, é a gente pensar o seguinte: essa formação que eu mostrei para vocês é a famosa para onde o preço tende a retornar. Você está olhando o mercado, ele fez uma perna de tendência e você quer pressupor aonde ele tenderia a voltar, que seria esta região aqui. Tá? E eu já vou explicar como que a gente vai chegar nisso aqui. A outra ferramenta que a gente usa e é muito comum se chama projeção de Fibonacci. Nela você já tem a perna de tendência e a perna de correção. E agora você quer saber aonde o mercado tenderia a ir. Então você vai utilizar a ferramenta medindo do fundo que ele deslocou para o topo que ele deixou, para esse fundo que ele parou, para você tentar medir agora qual é o deslocamento, para onde ele tende a ir agora. Então a gente consegue medir para onde ele tende a ir e para onde ele tende a voltar. Tá ok? Pois bem. Então eu vou mostrar as ferramentas para vocês aqui. Então quando a gente risca uma retração de uma perna de tendência de alta,
a aparência que nós vamos ter da nossa ferramenta é essa aqui. Então o mercado deslocou de mínima para máxima e ele tenderia a ir retornando nos níveis da sequência Fibonacci aqui descritos, tá ok? 23,6, 38,2, 50%, 61,8, 76,4. Então, com essa ferramenta, você tem um parâmetro de aonde você poderia estar focando para querer comprar ou até mesmo estando comprado para entender o que seria que o mercado está fazendo que você ainda considera normal, tá ok? Quando o mercado está caindo, vocês vão perceber que, em termos de ferramenta, as marcações vão se inverter, né? Porém, na matemática, daria na mesma. Reparem só, se o mercado vai cair, os números da retração menores ficam para baixo e os números, quando o mercado está subindo, você teria eles para cima, os menores em cima e os maiores embaixo, tá ok? Então o mercado fez uma perna de tendência, você quer saber até onde ele poderia corrigir. E aí você consegue, com essa ferramenta de retração, utilizar baseado no que Charles Dow falou para a gente, que era o seguinte: o mercado, quando vai cair, ele tende a se movimentar em tendência. Ele faz uma perna de tendência, uma perna de correção para repetir o movimento anterior. Então, o objetivo dessa ferramenta, a ferramenta retração, é visar um ponto onde você entenda que é uma correção natural para tentar ficar na perna de tendência novamente. Tá ok? Quando nós pensamos em projetar, o mercado já se mostra para você fazendo uma perna de tendência e uma perna de correção. E você sabe que ele tenderia a repetir o movimento. E aí a gente usaria uma ferramenta chamada projeção para pegar do ponto que ele começou o movimento, para onde ele começou a corrigir e até onde ele para de corrigir, para projetar a próxima perna. Então a gente consegue, com essa ferramenta, identificar o possível alvo do movimento. Você tem o movimento completo, onde você enxerga a perna de tendência e a perna de correção, e essa ferramenta vai te auxiliar a acreditar que o alvo do movimento de tendência seria na projeção do movimento. Tá ok? Bem, agora vamos um pouquinho para a teoria básica de movimentos. Nosso amigo Elliott, ele descreveu para a gente, baseado nos seus estudos, que ao ver um movimento se movimentando em tendência de baixa, quando o mercado realiza as suas correções, ele identificou que numa perna de tendência, normalmente o mercado vai fazer a seguinte proposta: você tem a perna de tendência de baixa montada e, pelos estudos de Elliott, ele falou para a gente que é o seguinte, que normalmente em 5% dos casos o mercado corrige na linha de 23,6%. Ele também identificou que em outros 15% do tempo o mercado corrigiria em 38,2%, e ele identificou que na região de 50% você teria 30% em média das vezes o preço corrigia até essa linha. Na linha de 618 ele corrigiria em média 45% das vezes, e na linha de 76,4% o mercado corrigiria em cerca de 5% dos casos. O que a gente consegue ver? Que se nós quisermos, com a ferramenta de retração, nós podemos concentrar o foco das nossas operações em algum lugar que tenha cerca de 85% dos casos onde o movimento para de corrigir. Então, é fácil de você entender como observar. Então, a partir do momento que você aprende a identificar uma perna de tendência, você consegue agora pressupor em 85% dos casos aonde é a região que o preço tenderia a parar de corrigir para voltar a cair. Ou o oposto. Se o mercado teria feito uma perna de tendência de alta, você consegue prever da mesma maneira
aonde ele tenderia a parar de cair para voltar a subir, tá ok? Então, Elliott fez um estudo fenomenal, tá ok? Ele conseguiu identificar e gerar para a gente uma região onde você pode apostar, montar um setup, montar uma estratégia para se beneficiar em 85% dos casos. Tá ok? Outro estudo que Elliott fez foi identificar que a sequência de Fibonacci estava sempre presente. E nos casos de continuidade de tendência, a proporção de 100%, que é 1 no caso dos números inteiros, ela sempre aparecia. Então, sempre que o mercado sugere para você uma perna de tendência e uma perna de correção, normalmente ele vai repetir o movimento anterior novamente. E aí a gente consegue utilizar a ferramenta de projeção para identificar aonde é a nossa região de alvo. Tá ok? Se nós pegarmos um movimento onde o mercado subiu, parou e corrigiu, a gente vai ter sempre a projeção sugerindo as escalas de Fibonacci, e aí a gente pode pensar aqui como os alvos sendo 100%, 161,8%, 200%, 261,8%, 261,8%, que são as expansões do número de Fibonacci, tá ok? Então, assim, a maior lição que Elliott nos dá para usar essas duas ferramentas é: se eu conseguir identificar a perna de tendência ou o movimento anterior, eu já tenho meio caminho andado. Por quê? Com a perna de tendência, eu consigo pressupor aonde ele pararia de cair. E com o movimento completo, eu consigo pressupor para onde ele tenderia a ir caso eu acerte a análise. Então, Fibonacci vai servir para a gente para medir aonde o preço tende a retornar e aonde ele tende a ir. Tá ok? Bem, agora vamos falar assim. O estudo importante que Elliott fez é pontuar, quantificar quantas vezes X ou Y corrige na retração de 38,2, na de 50, 618, quantas vezes ele foi na de 100%, 161, e ele consegue aplicar Fibonacci em escala de preço, por entender que o mercado se move em proporções separadas, tá ok? Pela razão de Fibonacci. Então, toda essa movimentação do mercado é dada por Fibonacci. As expansões, projeções, retrações e assim por diante, tá ok? Então, o número Fibonacci, ele vai servir para a gente medir para onde o preço tende a ir e para onde ele tende a voltar, tá ok?